O mais importante que eu tenho que te dizer é como eu sou grato por você estar hoje aqui na nossa primeira meditação guiada. É por causa de você que me assiste que nós iniciamos esse trabalho. Melhor e você melhor do que ninguém para no final dessa nossa primeira meditação testemunhar como de fato valeu a pena. Sou eu, o professor Paulo Candé, que vai te guiar hoje. Você já tem ideia de quais são os nossos objetivos com a prática dessas meditações guiadas. Mas tem mais algumas coisas que é necessário te dizer para essa primeira meditação. Eu preciso que você encontre um local tranquilo, que você não seja interrompido, para quando a gente começar esse processo seguir até o final. É importante que você, se não estiver em um local livre de qualquer luminosidade, mas que você cubra os olhos para que os processos que são necessários acontecer para o equilíbrio da tua frequência cerebral sejam realizados. Então, ou total escuridão, ou então cubra os olhos com um lençol, alguma coisa. Como essa é a nossa primeira meditação, vocês têm que entender que esse primeiro processo ele vai visar trazer a tua frequência cerebral num nível ideal para que você possa sentir-se bem fisicamente, emocionalmente e principalmente mentalmente. Aconteceram aqui em outras ocasiões meditações guiadas em frequências específicas, por exemplo, 396 Hz, trabalho de bloqueios, medos, liberar tensão, mas especificamente hoje a gente vai trabalhar com ativação do poder de cura, no caso, autocura. Mas entenda que com essa nossa primeira meditação, não é você que vai descansar, é o seu cérebro. Ela também vai estimular hoje a produção de dopamina, que é um daqueles 4 neurotransmissores que a gente já se referiu aqui tantas vezes. Nessa frequência que a gente vai trabalhar, também vai melhorar a memória. Mas como é que a gente vai estimular vocês a entrarem nessa frequência? Através do fundo musical que nós vamos colocar aqui. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição o link para você acessar, para você poder fazer a sua meditação guiada quando você quiser. Um segundo ponto extremamente importante que a gente tem que falar antes da gente começar é com relação à cromoterapia mental. Já ouviu falar em cromoterapia? O uso de luz de diversas cores para o tratamento dos mais diversos tipos de doenças. O trabalho com a cromoterapia mental acaba sendo algo muito mais intenso e efetivo do que puramente você acender uma luz com uma determinada cor. Não que não tenha eficácia, tem, mas a cromoterapia mental vai ter resultados muito mais interessantes. Então, na cromoterapia, a gente vai usar 4 tipos de cores: prata, azul, verde e dourada. Especificamente hoje a gente vai trabalhar com a luz azul. Como eu disse, é cromoterapia mental. Então é uma luz que você não vai acender, você vai visualizar. A sua mente vai criar, tá certo? Em que situações nós usamos a luz azul? Acalmar, tranquilizar. Se, por exemplo, você é um terapeuta reikiano, acupunturista, shiatsu-terapeuta, você sempre usa a cromoterapia mental quando você vai tratar de pacientes, principalmente aqueles que estão com alto nível de ansiedade. Então, quando a gente guiar a meditação para o trabalho com a luz azul, procura visualizar essa luz para o trabalho que a gente precisa fazer, tá bom? Então, dito tudo isso, agora sim, vamos começar a nossa meditação. Então eu te peço que a partir de agora você se concentre
apenas no som da minha voz. Deixe-se levar pelo agradável som do fundo musical. Tranquilize a sua respiração, tranquilize a sua mente e posicione suas duas mãos por sobre o seu abdômen. Você vai se concentrar agora no ritmo da sua respiração, inspirando e expirando, e as suas mãos, elas têm a função de perceber o movimento de subida e descida do seu abdômen. É como se os seus pulmões houvessem transportado-se para o abdômen. Cada respiração sua completa é composta de uma inspiração e uma expiração. Enquanto eu comando a sua respiração, as suas mãos vão perceber com muito cuidado esse movimento de subida e descida do seu abdômen. Você vai obedecer simplesmente o som da minha voz a fim de ritmar a sua respiração e com isso também ritmar a sua frequência cerebral, tornando a cada momento cada vez mais tranquila. Vamos agora começar a respirar comigo. Vamos inspirar. 1, 2, 3. E segura a respiração. Eu vou contar 1, 2, 3. Agora expira, soltando o ar pela boca, bem calmamente. 1, 2, 3. Vamos agora realizar nossa segunda respiração. Inspirando pelo nariz. 1, 2, 3. Segura, segura, segura. Agora expirando, soltando o ar pela boca. 1, 2, 3. Vamos agora para a nossa terceira respiração. Inspirando pelo nariz. 1, 2, 3. Segura, segura, segura. Por último, expirando e soltando o ar pela boca. 1, 2, 3. Sinta que o seu corpo está ficando cada vez mais relaxado. Cada vez que você respira, você sente o peito abrir, sente-se mais leve. Agora nós vamos usar em nosso benefício a cromoterapia mental. E ainda com os olhos fechados, nós percebemos que sobre nós começa a nos envolver uma luz de um azul brilhante, envolvente, muito agradável. E à medida que essa luz nos envolve, cada vez mais nos sentimos
mais e mais tranquilos e em paz. Visualize agora esta luz que começa profundamente a lhe envolver, tocando o alto de sua cabeça, descendo por toda a cabeça como se fosse um banho de chuveiro. E essa luz então começa a descer mais ainda e passa pelo seu pescoço, desce pelos seus ombros, o braço esquerdo, o braço direito, cotovelo esquerdo, cotovelo direito, antebraços, pulsos, braços, mão esquerda, mão direita, as costas, o peito, o abdômen, cintura, quadril. Cada vez mais e aos poucos essa luz te envolve e mais vai te trazendo paz. E essa luz desce mais ainda. Perna esquerda, perna direita, joelho direito, joelho esquerdo, perna esquerda, perna direita, tornozelos, pé esquerdo, pé direito. E à medida que essa luz vai se espalhando e chegando na planta dos pés, ao mesmo tempo que ela os envolve, também expulsa tudo aquilo que está no teu coração, está no teu ser que você não quer. Tudo isso que pesa no teu ser, no teu coração, no teu corpo, vai sair pela planta dos pés e vai te deixar muito leve, muito profundamente leve. E é essa leveza que deve permanecer quando você voltar desta experiência fantástica de reequilíbrio, de calma, de tranquilidade, de encontro consigo mesmo, porque foi nesta paz que Deus te criou. E nessa paz você deve permanecer e conduzir toda a sua vida. A minha alma lhe agradece por ter me ajudado a te conduzir nessa meditação. Permaneça, continue mergulhado nesta paz, de tal maneira que quando você acordar desse momento incrível, sinta-se como se estivesse acordando, se estique, se espreguice e estenda todo esse momento por todo o teu dia e espalhe essa paz com todas as pessoas que você ama. Muita paz e muita gratidão a você. Tchau, tchau e muita paz.